Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no capítulo 3 do livro de Amós. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. Duas pessoas andarão juntas, se não estiverem de acordo. O leão ruge na floresta, se não apanhou presa alguma. O leão novo ruge em sua toca, se nada caçou. Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Proclamem nos palácios de Asdod e do Egito. Reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor, eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano, o inimigo cercará o país. Ele derrubará suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Assim diz o Senhor, assim como o pastor livra a ovelha arrancando da boca do leão só 2 ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Ouçam isto e testemunhem contra a descendência de Jacó, declara o Senhor, o soberano, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Meus queridos, nós vemos aqui no capítulo 3 a continuação do julgamento de Deus anunciado para com Israel. Nós vemos que no capítulo 2, Israel cometeu vários pecados contra o Senhor, a saber aqui a injustiça social, o pobre estava sendo oprimido, eles estavam praticando imoralidade sexual e também idolatria. Então esses pecados fizeram com que Deus ficasse irado e que pronunciasse um julgamento contra o povo de Israel. No começo do capítulo 3, diz que Deus escolheu Israel, escolheu apenas Israel dentre todas as famílias da terra. Deus tem um carinho muito especial para com esse povo, o povo de Israel. No entanto, eles viraram as costas para Deus e adoraram outros deuses, outros ídolos. O que acontece com isso? Deus fica irado e permite então que as nações os cerquem o país de Israel e eles seriam conquistados mais tarde no ano de 722, quando os assírios invadem Samaria e Samaria é destruída. Aqui, claramente, nós vemos essa destruição sendo anunciada pelo profeta Amós. E é interessante nós pensarmos que não somos nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu, Jesus diz isso lá em João, capítulo 15, no versículo 16, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. E é muito interessante nós pensarmos nessa questão, porque Deus escolhe o povo de Israel e Deus escolhe a mim, escolhe a você, para que nós cumpramos um propósito aqui na terra. E este propósito com certeza será cumprido se nós obedecermos a sua palavra, se nós vivermos conforme os seus mandamentos. Logo depois desta escolha de Deus, e essa escolha tem a ver com conhecer Deus, a palavra escolha e conhecer no Antigo Testamento é intercambiável, ou seja, pode ser que às vezes seja traduzida como escolha, mas a palavra é
conhecer. Então seria conhecia apenas vocês, né, de todas as famílias da terra. A ideia é que de ter uma intimidade, um relacionamento íntimo. E por isso Deus mantém esse relacionamento de intimidade com o povo de Israel e estava castigando a Israel por causa das suas maldades, por causa dos seus pecados cometidos. Logo após esse versículo 2, nós temos dos versículos 3 a 8, Amós defendendo a sua autoridade profética. E ele vai usar aqui uma linguagem de causa e efeito. Todas essas figuras de analogias aqui foram usadas pelo profeta para defender a sua autoridade profética, já que ele termina no versículo 7 dizendo que o Senhor não faz nada sem revelar aos seus servos, os profetas. Deus estava fazendo aqui algo grandioso, um julgamento estava sendo anunciado, uma destruição estava sendo pronunciada pelo profeta Amós e o Amós, como profeta do Senhor, estava sendo usado para comunicar ao povo esse julgamento. A partir do versículo 9, nós vemos que Deus chama as testemunhas, né? Nós vemos Deus chamando Israel no versículo 2, a partir do versículo 3 a 8 nós vemos Deus chamando Amós e agora nós vemos Deus chamando as testemunhas. Então as nações vizinhas serão testemunhas disso tudo que estava acontecendo. Egito e Asdod é uma cidade importante da Filístia, dos filisteus, né? Então, esses dois países que ficavam ali ao redor de Israel seriam chamados para testemunhar aquilo que aconteceria. A destruição de Samaria estava chegando e esses seriam as testemunhas, né? E nós vemos, irmãos, que a situação ficou tão deplorável aqui que é triste quando alguém que é uma nação ímpia ou alguém que não crê em Deus é chamado para testemunhar ou para testificar aqui, ou para chamar a atenção de alguém que crê na palavra de Deus. Então imagine só a situação, você que é crente sendo chamado a atenção por alguém que não é cristão por causa do seu comportamento imoral. Era isso que estava acontecendo aqui com o povo de Israel, dada a imoralidade, dada as circunstâncias pecaminosas que o povo estava atolado, imerso nesta época. Nós vemos que o povo estava andando aqui nos seus palácios, acumulando as riquezas que roubaram e saquearam, né? Eles tinham aparência de ricos, mas na verdade eram pobres. E isso me faz lembrar o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, quando vai falar da igreja de Laodiceia, Deus diz, né? Jesus diz sobre essa igreja que eles têm a aparência de rico, mas são pobres na verdade, né? Então, aqui o que estava acontecendo com Israel era muito semelhante. O povo tinha riquezas, mas na verdade eles eram muito pobres, porque tudo isso era fruto de roubo e de saqueamento, ou seja, de despojos de guerras, né? Então, diz aqui nos versículos seguintes que o inimigo cercará o país e vai derrubar todos esses palácios, saqueando todas essas riquezas. E nos versículos 12, no versículo 12, né, diz que, assim diz o Senhor, assim como o pastor livra a ovelha, arrancando da boca do leão só 2 ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Isso significa que o povo seria arrancado às pressas ali de Samaria, com muita força, com a utilização de força, e eles tentariam se segurar nos seus objetos, mas esses objetos seriam arrancados deles também. O juízo seria concretizado, então, no ano 722, quando o Império Assírio vem e conquista a terra de Samaria, a terra de Israel, cuja capital é Samaria.
Aqui Amós usou a sua experiência como pastor, já que ele era uma pessoa do campo e ele conhecia muito bem essa figura de linguagem e, portanto, ele usa essa figura de linguagem aqui para ilustrar a forma como o povo receberia esse julgamento. Dos versículos 13 até o versículo 15, nós vemos o julgamento em relação aos ricos, né? Então, havia muitas pessoas ricas em Israel, e aqui nós vemos que os ricos e os pobres sofrerão juízo, mas principalmente o luxo excessivo na classe alta estava sendo condenado por causa da exploração em relação aos pobres. Deus não é contra a riqueza, não é nada disso. O que Deus é contra é a exploração dos pobres, sendo que os pobres estavam sendo vendidos como escravos e outras pessoas estavam sendo trocadas por outros, por bebidas, por outras coisas, né? Então esse tipo de coisa abomina o coração de Deus, e muita gente acha, né, que a riqueza é um sinal de segurança. Eles estavam acreditando que por serem ricos, ninguém os alcançaria, ninguém os atacaria, mas ao contrário, Deus estava trazendo aqui juízo, principalmente sobre esse povo que tinha um luxo excessivo e explorava os pobres. Vamos depois seguir nos capítulos 4, 5 e assim por diante, nós vamos ver que mais pecados são denunciados aqui e o povo de Israel com certeza vai ficar de cabelo em pé com tudo o que vai acontecer. Nós vamos ver coisas aqui impressionantes que foram reveladas para o profeta Amós e a forma como ele trata também toda essa profecia. Vai ser muito interessante. Te convido a ficar conosco nessa jornada aqui bíblica, dos estudos bíblicos, e o livro do profeta Amós tem muita riqueza de conteúdo e vai falar ao seu coração com certeza. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela oportunidade que nós temos de servir ao Senhor e de fazer este devocional, de fazer essa leitura bíblica. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, que possamos experimentar, ó Deus, o seu amor e o seu cuidado enchendo as nossas vidas, a sua graça superabundando em nossos corações. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das novidades dos próximos vídeos aqui que a gente tem postado, e comenta aqui embaixo se esse vídeo foi legal para você, se Deus falou alguma coisa ao seu coração. Vamos fazer aqui um exército de pessoas que leem a palavra de Deus, que estudam todos os dias a palavra de Deus, em nome de Jesus. Até amanhã, um forte abraço e tchau!